Judas Iscariotes é uma figura enigmática e controversa da tradição cristã. Conhecido principalmente por seu papel na traição de Jesus Cristo, ele é um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus e é mencionado nos 4 evangelhos do Novo Testamento. A história de Judas é marcada por aspectos complexos de lealdade, ambição, remorso e, para muitos, representa uma das maiores tragédias e dilemas morais do cristianismo. Origens de Judas e seu chamado como apóstolo. Pouco se sabe sobre as origens de Judas antes de ele ser chamado por Jesus. No Evangelho de Mateus, ele é identificado como Iscariotes, o que provavelmente indica que era de Queriote, uma cidade na região da Judéia. Essa origem judaica distingue Judas dos outros discípulos, que eram, em sua maioria, galileus. Ele se junta a Jesus e seus seguidores durante o ministério de Jesus, e ao longo dos evangelhos, Judas participa ativamente das atividades do grupo, atuando como responsável pela tesouraria comum, o que demonstra a confiança que Jesus depositava nele. O papel de Judas entre os discípulos. Durante o ministério de Jesus, Judas é, ao menos aparentemente, um dos apóstolos devotados. No entanto, os evangelhos também sugerem aspectos de sua personalidade que o distanciam dos outros discípulos. Ele é apresentado como uma figura mais pragmática e possivelmente mais focada em questões financeiras. Em alguns momentos, Judas critica gastos considerados excessivos, como quando Maria, irmã de Lázaro, unge os pés de Jesus com um perfume caro. Judas se opõe, argumentando que o perfume poderia ser vendido para arrecadar dinheiro para os pobres. Mas o Evangelho de João sugere que Judas tinha um motivo egoísta, pois roubava das finanças do grupo. O ato da traição. A traição de Judas é uma das cenas mais dramáticas e simbólicas dos evangelhos. Segundo os relatos, Judas concorda em trair Jesus e, em troca, recebe 30 moedas de prata dos líderes religiosos judeus. Essa quantia é frequentemente interpretada como um pagamento simbólico e insultuoso. Judas leva os soldados ao jardim do Getsêmani, onde Jesus estava orando, e indica sua identidade com um beijo, um gesto de afeto que se torna um símbolo de traição. No Evangelho de Mateus, é relatado que, após a prisão de Jesus, Judas é consumido pelo remorso. Ele tenta devolver as moedas de prata aos sacerdotes, mas eles recusam. Judas, desesperado, joga as moedas no templo e depois, segundo Mateus, se enforca. O livro de Atos, porém, dá uma versão diferente de sua morte, afirmando que Judas comprou um campo com o dinheiro, mas sofreu uma queda fatal, morrendo ali. Esse campo, conhecido como Campo de Sangue, passa a ser um local simbólico de sua traição. Interpretações teológicas sobre Judas. A figura de Judas desafia interpretações simples e apresenta dilemas profundos. Sua traição é vista como um ato premeditado e cruel, mas alguns teólogos argumentam que, paradoxalmente, ele cumpriu um papel essencial no plano divino. Sem a traição, a crucificação de Jesus, vista como o sacrifício necessário para a redenção dos pecados, não teria ocorrido. Assim, Judas se torna um personagem trágico. Ele é condenado e, ao mesmo tempo, indispensável para o cumprimento das profecias messiânicas. Alguns teólogos também questionam o livre-arbítrio de Judas. Se Jesus sabia que Judas o trairia, então Judas realmente tinha uma escolha? Outros argumentam que sua traição poderia ter sido motivada por uma visão política, acreditando que ao forçar a prisão de Jesus, estaria incentivando uma manifestação do poder messiânico de Jesus, esperando uma revolta contra o domínio romano. O Evangelho de Judas. Em 2006, um antigo texto apócrifo conhecido como o Evangelho de Judas foi divulgado. Este texto, encontrado em um manuscrito copta do século III ou IV, retrata Judas de maneira diferente. Ele apresenta Judas como um colaborador íntimo de Jesus, agindo sob instruções diretas para ajudar no cumprimento da missão divina. Nesse Evangelho, Jesus diz a Judas que ele é o único apóstolo que compreende a verdadeira natureza espiritual de sua missão e que a traição é, na verdade, uma forma de ajudar Jesus a transcender sua forma humana.
Esta interpretação apresenta Judas como um agente ativo e consciente da redenção, mas difere das crenças ortodoxas cristãs e não é aceita pela Igreja. Simbolismo e legado de Judas. A figura de Judas é carregada de simbolismos e reflexões sobre a natureza do mal, o perdão e o destino. Na tradição cristã, ele se torna um arquétipo do traidor, e o nome Judas se torna sinônimo de deslealdade e engano. Ao longo dos séculos, a história de Judas também foi usada como tema em diversas obras de arte, literatura, teatro e cinema, onde é retratado como uma figura multifacetada e às vezes até compassiva. Por outro lado, o papel de Judas levanta questões teológicas sobre arrependimento e redenção. Algumas interpretações modernas sugerem que Judas foi punido de forma desproporcional, apontando que ele se arrependeu e tentou reparar seu erro. Essas discussões levantam questões sobre o limite do perdão e sobre como a tradição cristã poderia ter tratado Judas de outra maneira. Judas na cultura popular e em outras tradições religiosas. A complexidade de Judas o torna uma figura amplamente explorada na cultura popular. Em peças como o musical Jesus Cristo Superstar, de Andrew Lloyd Webber, Judas é retratado como uma figura trágica, dividido entre sua admiração por Jesus e sua preocupação com o futuro de seu povo. A peça apresenta uma versão mais humana de Judas, explorando suas dúvidas e seu desespero. Nas tradições islâmicas, Judas também aparece de forma diferente. Segundo alguns textos islâmicos, Jesus não teria sido crucificado. Em vez disso, Alá o teria elevado aos céus, e alguém que se assemelhava a Jesus, possivelmente Judas, teria sido crucificado em seu lugar. Essa versão demonstra a diversidade de interpretações sobre o papel de Judas em diferentes culturas e religiões. Reflexões sobre Judas no cristianismo moderno. A figura de Judas permanece uma das mais desafiadoras do cristianismo. Muitos estudiosos modernos veem sua história como um lembrete das complexidades morais e do poder de decisões individuais, enquanto teólogos enfatizam o caráter simbólico e espiritual de sua traição. Em última análise, a história de Judas convida a uma reflexão profunda sobre a natureza do bem e do mal, da redenção e da responsabilidade humana. Seja como traidor ou como um instrumento involuntário de um propósito divino, Judas Iscariotes deixa um legado duradouro e continua a suscitar debates e reflexões. Ele é um personagem que, mesmo 2000 anos após os acontecimentos que protagonizou, permanece envolto em mistério e em interpretações diversas. Sua história é um lembrete do custo da traição, mas também da possibilidade de arrependimento e da complexidade das decisões morais em qualquer caminho espiritual.